informação, gente, de um avião da Latam que passou por uma situação de emergência, um momento de pânico ali depois de decolar do Aeroporto Internacional de Brasília. O Airbus A320, com capacidade para 180 pessoas, teve que fazer um pouso forçado. As imagens mostram aí o avião no pátio do aeroporto, cercado por viaturas com sirenes ligadas. O Murilo Fagundes, direto de Brasília, tem ao vivo, então, outras informações. Murilo, um sufoco para passageiro, né, que infelizmente ia passar o fim de ano, viajar, curtir nessa época que os aeroportos ficam lotados. Já se sabe o que aconteceu? Bom dia, amigo. Bom dia, Márcia. Bom dia a você e a todos. Um sufoco mesmo, né? Momentos ali de bastante tensão para esses passageiros, ainda mais num fim de ano com tantas notícias de acidentes aéreos. Veja, Márcia, o voo 3852, que saía de Brasília com destino a Teresina, no Piauí, ele decolou aqui de Brasília às 9h45 da noite. Às 10 horas, então, a tripulação acionou, né, a base ali, dizendo que havia uma situação de emergência. E depois, às 10h20 da noite, 40 minutos depois da decolagem, esse avião pousou de volta no aeroporto de Brasília. Então ele ficou dando voltas aqui pelas cidades do entorno da capital federal, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, e ficou então fazendo essas voltas. Ainda não se sabe se para gastar combustível, como aconteceu, por exemplo, com o avião presidencial há poucos meses, mas existe a possibilidade de uma manutenção corretiva não programada. Pelo menos foi o termo usado pela Latam, que é a companhia aérea desse voo. Ela diz que houve uma necessidade de manutenção de última hora que não estava programada, mas que todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança. Em nota, a Latam disse que a companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros que serão reacomodados num voo nesta sexta-feira, às 9 da noite. Então, hoje, às 9 da noite, esses passageiros que passaram esse sufoco serão reacomodados num novo voo para Teresina, no Piauí. A Latam também lamentou os transtornos causados e reitera que todas as medidas de segurança foram tomadas. Não deixa de ser um sufoco, né, Márcia? Imagina você ali, como você bem disse, indo para encontrar a família, passar o ano novo, às vezes com os amigos ali na praia, enfim, e acaba passando por isso às vésperas do fim do ano, então já no fim do ano. Então realmente um sufoco. A Latam não deu mais detalhes do que aconteceu exatamente, especificamente, mas a gente sabe que foi uma manutenção de última hora que não estava programada e que deixou todo mundo aí nessa situação de sufoco, para dizer o mínimo, Márcia. Sem falar, viu, Murilo, que a situação, quando você compra uma passagem para essa época de fim de ano, você paga caro para ter esse tipo de imprevisto, né? Por que a manutenção foi feita de última hora? Por que a empresa não realmente se precaveu para não ter ali dado tanto prejuízo para essas pessoas? E quem tinha emprego, quem tinha uma situação de trabalho, quem tinha realmente uma diária em hotel que acabou perdendo a diária? Então, você tem alguma informação sobre o ressarcimento dessas pessoas, caso elas tenham prejuízo, Murilo? Olha, Márcio, exatamente, todo esse processo, né, a gente sabe que lento, mas todos esses passageiros terão, então, né, segundo a Latam, as medidas tomadas para que eles tenham ali os seus prejuízos minimizados, mas a gente sabe que depois do ocorrido, Márcia, tem coisa que não tem preço, né, como você bem disse, vai que tinha um evento ali de família para participar, né, algum compromisso ali importante, essas coisas não voltam. Recentemente eu tive, por exemplo, um atraso numa outra companhia e tinha um pai ali que perdeu a formatura da filha. Depois de tantos anos de estudo, essa filha estava se formando e ele assistiu em videochamada, Márcio. Imagina só a situação de você perder um evento desse tipo, né, no fim do ano. Então, para além do susto, para além do desespero desses passageiros naquele momento, a gente tem também esses prejuízos que, como eu disse, não tem nem preço para pagar. Mas, claro, a Latam diz que vai tomar todas as medidas necessárias para ressarcir esses passageiros. Há uma série de regras, né, de pontos trazidos pela companhia aérea quando esse tipo de atraso ou esse tipo de situação acontece, no caso uma manutenção não planejada, e a gente vai seguir em cima, sim, da companhia aérea e da Latam e acompanhando hoje como vai ser esse voo, né, desses passageiros que acabaram aí lesados por essa manutenção não programada. Só para fechar, Márcia, a gente teve, né, recentemente, como eu disse, um avião presidencial estava lá com a comitiva do presidente que ficou 5 horas sobrevoando a cidade do México. Neste
deste ano. Por que isso acontece? Porque eles precisam gastar combustível. Como o combustível é uma quantidade muito grande para você vir do México para o Brasil, então o presidente da República ficou 5 horas sobrevoando a cidade do México. Aqui em Brasília foram apenas 40 minutos. Se foi essa possibilidade de gastar combustível, foi um tempo reduzido porque era apenas a distância entre Brasília e Teresina, no Piauí. Mas não deixa de ser um desespero, 40 minutos então, voando em círculos ali, sobrevoando a cidade sem saber o que aconteceu, o que estava acontecendo então naquele voo, né?